Alô, lotequeiros de plantão! Loteca Concurso 1191, programação oficial, loteca de final de semana, vem acumulada, pessoal. Antes de falar dessa grade de jogos aqui, vamos falar da loteca 1190. Tivemos 3 zebras, uma surpresa, 4 resultados normais e 6 favoritos. Mesmo assim, acumulou esse concurso 1190. Não houve ganhadores na casa dos 14 acertos. Ó. Veja só o rateio. Ninguém acertou 14 jogos aí. 13 acertos, 36 ganhadores. Cada um vai levar R$ 2.384,06. Pois é, não houve acertadores aí. Foi um concurso difícil, né? Essas 3 zebras derrubaram muita gente aí. Principalmente o Grêmio e também o empate que o Vasco sofreu no final e o próprio Fortaleza, né, que empatou com o Retrô e foi eliminado nos pênaltis. Essa grade de jogos aqui do 1191, com a maioria dos jogos pelo Campeonato Brasileiro Série A, né, são 8 partidas, 1 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 1 pelo Campeonato Espanhol e 4 pelo Campeonato Inglês. São esses os jogos internacionais aí. Ou seja, 5 jogos são internacionais, 4 pela Premier League, que é o campeonato inglês, e 1 pela La Liga, campeonato espanhol. Pela Série B também teremos o clássico Avaí Chapecoense, jogo 11 pela Série B aí, no Ressacada no sábado, 6h30, jogo difícil aí para as duas equipes. E os demais jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, com destaque para o jogo 1, Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque. No domingo, 4 da tarde, é o jogo do final de semana. A loteca aí que vai vir acumulado com prêmio estimado em R$ 1.200.000. A probabilidades e cotações dos jogos. O jogo 1 entre Palmeiras e Flamengo, 41% estão indo de Palmeiras, 29% empate e 30% Flamengo. Tudo pode acontecer nesse jogo. Jogo muito equilibrado aí. Promessa de um grande jogo aí entre Palmeiras e Flamengo, os 2 melhores elencos do futebol brasileiro aí e da América do Sul também. Em seguida, vamos vir com nossos palpites para esse concurso 1191. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1191. Como falei no início, vem acumulado estimativa de prêmio de R$ 1.200.000 até R$ 1.250.000. Pode ser até mais, é estimativa apenas. Concurso difícil, muito difícil mesmo, como sempre. Esse aqui capricharam. O jogo 1 entre Palmeiras e Flamengo é um jogo dificílimo. Um triplo aqui seria o ideal para esse jogo. Como eu uso 5 duplos, eu vou usar um duplo aberto aqui. Acredito que as equipes vão jogar para vencer, mas o empate pode acontecer. Sabe por quê? Porque o histórico de jogos mostra isso. Mostra quanto esse confronto tem sido equilibrado nos últimos jogos, nos últimos anos. Mostra como tem sido equilibrado. Vejam só que o jogo entre Palmeiras e Flamengo em 2024, eles se enfrentaram e o Palmeiras, jogando em casa, venceu por 1-0 e o jogo da volta pelo Brasileirão no Maracanã foi 1-1, né? Foi empate. Agora o jogo no Allianz Parque, 2025. Em 2024 eles se enfrentaram 4 vezes, né? Houve um confronto pela Copa do Brasil e o Flamengo venceu por 2-0, depois perdeu por 1-0. Houve um empate no Brasileirão em 0-0 e depois 1-1. Ou seja, no Campeonato Brasileiro foram 2 empates em 2024 e pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu por 1-0 e o Flamengo por 2-0. O primeiro jogo o Flamengo venceu por 2-0 ano passado, pela Copa do Brasil. O Palmeiras venceu por 1-0, mas não foi o suficiente. O Flamengo passou na ocasião, na Copa do Brasil, pelo Palmeiras. Aqui eu vou de duplo aberto, mas recomendo a vocês que gostam de jogar mais, usar triplos, que joguem um triplo aqui nesse jogo, porque o empate é bem provável também. Jogo 2, São Paulo e Mirassol. Aqui o São Paulo é favorito, joga em casa. O último jogo que o São Paulo jogou no Morumbi contra o Mirassol foi em fevereiro, pelo Paulistão, e venceu por 4-1. O São Paulo tem tropeçado muito em casa nos últimos jogos. Nos últimos 5 jogos em casa,
empatou 2 contra o Libertad e o Fortaleza. Vem de vitória em casa contra o Grêmio, né? E na Copa do Brasil venceu o Náutico por 2-1 fora de casa. É jogo difícil, mas eu vou acreditar aqui no São Paulo e vou de coluna 1 no jogo 2. O São Paulo é favorito para esse jogo, mas não será fácil. Jogo 3, Fluminense e Vasco, clássico carioca. O Fluminense venceu pela Copa do Brasil por 4-1. O Aparecidense no agregado fez 5-1, está classificado. O Vasco empatou 1-1 em casa e nos pênaltis passou pelo Operário. Jogo difícil, o Vasco quase perde nos pênaltis. A sorte foi o goleiro. Então aqui é um clássico, os últimos 5 jogos entre Fluminense e Vasco. O Fluminense venceu 2, o Vasco também venceu 2 e foi um empate. As equipes não têm empatado muito. Esse ano se enfrentaram no Carioca e o Fluminense venceu por 2-1. É jogo difícil, vou usar um duplo aqui e vou de Fluminense empate. O jogo no Maracanã, acredito que é um clássico difícil o Vasco vencer, mas não é fácil também para o Fluminense. Mas eu vou usar um duplo fechado no Fluminense e vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 4, Atlético Mineiro e Corinthians. Na MRV Arena, o Atlético Mineiro jogará em casa. Esse campo é sintético, né? A equipe trocou o gramado, está jogando num gramado sintético. Venceu por 4-0 o Maringá. Vem de 4 vitórias consecutivas em casa, contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra o Caracas e o Maringá. Venceu bem pela Copa do Brasil neste meio de semana por 4-0. O Corinthians venceu por 1-0, o Novo Horizontino. Já tinha vencido o primeiro jogo e no agregado fez 2-0. Os últimos 5 jogos entre Atlético Mineiro e Corinthians foram 2 empates, 2 vitórias do Corinthians e 1 vitória do Atlético Mineiro. O último jogo foi 2-1 para o Atlético Mineiro ano passado no Campeonato Brasileiro. O Atlético jogando em casa e quando o jogo foi na Arena Corinthians foi 0-0. Eu vejo o Atlético Mineiro um pouco mais favorito para esse jogo, mas sabemos o peso do Corinthians aqui. Jogo dificílimo também. Por isso eu vou usar um duplo aqui e vou de Atlético Mineiro e empate. O jogo não será fácil. O Corinthians, com o novo treinador, né, Dorival Júnior, sabe se defender bem e pode dificultar esse jogo aqui. Jogo 5, Grêmio e Bahia. O Grêmio que vem em crise, não conseguiu se classificar na Copa do Brasil, empatou 0-0 com o CSA, tinha perdido a primeira partida por 3-2. Os últimos 5 jogos em casa do Grêmio, o Grêmio venceu só um jogo e foram 4 empates. Venceu só o Santos por 1-0. Não conseguiu vencer o CSA, o Godoy Cruz, nem o Bragantino nem o Inter. Foram 4 empates e uma vitória apenas. O Bahia, fora de casa, os últimos 5 jogos perdeu 3, mas também venceu 2. Venceu o Palmeiras pelo Brasileirão por 1-0 e o Paysandu pela Copa do Brasil. É jogo difícil também, jogo para triplo aqui, porque a fase do Grêmio não é boa e a do Bahia é melhor. Não será fácil para o Grêmio aqui. O Grêmio precisa dar a resposta à sua torcida. E aqui eu vou de empate seco. Eu acredito que o jogo aqui é difícil mesmo para o Grêmio e vou de empate seco, acreditando aqui que o Bahia pode dificultar muito esse jogo. E como eu não vou usar triplo, vou aqui de empate seco nesse jogo 5, que é um jogo também para triplo. Jogo dificílimo. Jogo 6, Sport Recife e Inter Porto Alegrense. O Sport, que nos últimos 5 jogos em casa perdeu 4, empatou 1 com Fortaleza. Inclusive nesse jogo contra o Fortaleza teve um gol anulado impressionante. Foi para o VAR, a bola dava para ver nitidamente que entrou, mesmo assim anular o gol. Por isso o Sport não perdeu esse jogo, foi 0-0. Os últimos 5 jogos do Sport em casa foram um desastre, né? Podemos dizer assim, porque perdeu 4 e empatou apenas esse com Fortaleza. O Inter fora de casa, nos últimos 5 jogos também não vem muito bem. Perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas o Nacional do Uruguai por 2-0 pela Libertadores. Jogo difícil. Eu aqui ainda assim acredito mais na força do Internacional. A equipe tem mais time, mais elenco, mais força. Não será fácil, mas eu vou de coluna 2 aqui no jogo 6. O Sport está desesperado, precisa pontuar. Não será fácil essa vitória do Inter, mas como eu vou usar apenas 5 duplos, vou de coluna 2 no jogo 6. Jogo 7, Liverpool e Crystal Palace. Pelo campeonato inglês, o Liverpool já campeão do campeonato inglês. Nos últimos jogos se acomodou, a equipe vem de um empate aí por 2-2 contra o Arsenal. Mas jogando em casa a equipe é muito forte. Venceu bem aí o Tottenham por 5-1.
venceu o West Ham por 2-1, venceu o Everton por 1-0, empatou com o Arsenal, mas o Arsenal é o segundo colocado do campeonato, né? É favorito o Liverpool. O Crystal Palace nos últimos 5 jogos foi goleado 2 fora de casa para o Newcastle e o Manchester City por 5-2 e 5-0. Vem de uma boa vitória contra o Tottenham por 2-0, mas aqui eu acredito na força do Liverpool, jogando em casa, vai vencer, na minha opinião. Eu vou de coluna 1 no jogo 7, mas não confie muito. Quem puder usar um duplo aqui, eu também iria de empate, coluna 1 e coluna do meio, mas eu vou usar 5 duplos. Aqui é o suficiente, Liverpool favorito, na minha opinião. O jogo 7, Nottingham e Chelsea. Pelo campeonato inglês também, o sétimo colocado contra o quinto. O Chelsea, que briga aí diretamente pela vaga na Champions League. Então é favorito aqui, mesmo o jogo sendo fora, mas não será fácil. Os últimos 5 confrontos aqui, essas equipes, o Chelsea venceu apenas um jogo, perdeu um e foram 3 empates. Então, jogo difícil do sétimo contra o quinto. Eu vou usar um duplo aqui e vou de empate e Chelsea. Jogo 9, Fulham e Manchester City. É o 10º contra o terceiro, Manchester City, que quer ir diretamente para a Champions League, né? Melhorou bastante nos últimos jogos. A equipe do Manchester City de Guardiola, nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. É, na minha opinião, favorito para esse jogo, para se confirmar no G4. E eu vou de coluna 2 no jogo 9. Jogo 10, Manchester United e Aston Villa. Manchester United, que vem mordido, perdeu a final da Europa League para o Tottenham. A equipe precisa dar resposta à sua torcida. Fez uma péssima campanha no campeonato inglês, enfrentando a Aston Villa, que vem fazendo uma boa campanha. Ainda sonha com vaga no G4 aí. Difícil, porque faltam poucas rodadas, mas aqui é um jogo também muito difícil. Eu vou aqui arriscar no Manchester United, mesmo sabendo que será difícil vencer o Aston Villa. Nos últimos 5 jogos entre eles, o Manchester United venceu 4 e empatou apenas 1. Por isso que eu vou do Manchester United, mesmo não sendo uma boa fase, coluna 1, jogo 10. Jogo 11, Avaí e Chapecoense. Jogo dificílimo. Essas equipes decidiram o campeonato catarinense esse ano. O Avaí levou a melhor, porque fez melhor campanha. Mas essas equipes se enfrentaram 3 vezes esse ano, só para vocês terem ideia, e foram 3 empates pelo Campeonato Catarinense, 0-0, 2-2 e 1-1. O Avaí só foi campeão porque fez melhor campanha na final, jogava por 2 resultados iguais. Mas é difícil, jogo para triplo também na minha opinião, mas eu vou de Avaí, que é mandante, e empate na Chape, bem provável aqui esse empate, mas dificílimo o jogo também. Jogo 12, Atlético Bilbao e Barcelona, campeonato espanhol, La Liga. O Barcelona, que só falta confirmar mesmo o título matematicamente do espanhol, enfrentando o Bilbao, que é o 4º colocado, vem fazendo uma grande campanha no campeonato espanhol. Mas aqui eu vou de Barcelona. O Barcelona vai confirmar esse título aí, e eu acredito que é nesse jogo, e vou de coluna 2 no jogo 12. Eles se enfrentaram esse ano e o Atlético Bilbao perdeu por 2-0 para o Barcelona. Jogo 13, Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza, que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Retrô, né? Não chegou às oitavas de final, saiu na terceira fase. O Retrô fez algo incrível, né? A equipe está nas oitavas de final. Aqui é dificílimo o jogo para o Fortaleza, que o Cruzeiro melhorou bastante. Nos últimos 5 jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro não perdeu, nem em casa nem fora, né? A equipe vem de um empate no clássico aí no Mineirão contra o Atlético Mineiro em 0-0. Venceu o Sport fora de casa por 4-0 e venceu também o Palestino pela Sul-Americana por 2-1, mesmo com time misto. Jogo difícil, eu vou arriscar no empate seco. O momento do Fortaleza não é bom, então empate, coluna do meio no jogo 13. Jogo 13, coluna do meio no jogo 13. Jogo 14, Vitória da Bahia e Santos. Outra equipe que está em crise. Aliás, aqui as duas estão. O Santos não vence há muito tempo fora de casa. Os últimos 5 jogos foram 5 derrotas fora de casa. O Vitória da Bahia em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ou seja, não é de perder em casa. Mesmo estando com a campanha ruim no Brasileirão, o Santos ainda está pior. O Santos precisa reagir. Nos últimos 5 jogos, mesmo em casa, não conseguiu vencer.
Em casa, nos últimos 3, foram 2 empates e uma derrota para o Bragantino. É preocupante a situação do Santos. Vai aqui dar vida nesse jogo, então aqui eu vou arriscar no empate seco, porque as duas equipes aqui precisam do resultado. E um duplo aberto também cairia bem nesse jogo aqui. Caberia bem aqui, nesse jogo aqui, ó. No jogo 11, eu tinha apertado no X e tinha tirado ali que eu botei Avaí e empate, né? Estou corrigindo aqui no jogo 11. Foi onde eu usei meu último duplo. Então, nesse jogo 14, eu vou optar pela coluna do meio, que é o triplo dos pobres. Como eu já usei 5 duplos, mas recomendo aí ou um duplo aberto ou triplo nesse jogo. E empate também pode acontecer, porque as duas equipes não podem nem sonhar em perder esse jogo aqui 14. Foram esses os meus palpites para esse concurso 1191. São apenas palpites baseados nos dados e estatísticas, né, nos últimos confrontos e na minha intuição. Como eu digo sempre, sigam a intuição de vocês. Não é fácil acertar os 14 jogos. A gente aqui já bateu na trave. No concurso 1189 acertamos 13. No concurso 1188, 12. Já acertamos 12 várias vezes. Então vamos chegar aos 14. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos. Boa sorte a todos.